a mente, quem tem a mente de Cristo, tem o entendimento de Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu não estou atirando pedra. Ela pregou muita doutrina, pregou doutrina de Deus, ela pregou, não vou dizer que ela não pregou doutrina de Deus, pregou muita doutrina também do homem. E agora essa doutrina que é de Deus, que é contra o adultério, que está na Bíblia, não precisa nem ir para céu e para inferno para ver essa doutrina na Bíblia, meus irmãos. Ela não segurou essa doutrina. Ela disse que Jesus falou para ela que o primeiro casamento dela e o segundo não foi válido, porque ela não era santa. Veja que contradição, sabe por quê? Porque um espírita, por exemplo, kardecista, se ele casou pela primeira vez com a mulher, foi o primeiro casamento dela com ela e foi o primeiro casamento dele com ela e dela com ele, ela quer dizer então que o casamento dele não é válido quando ele aceitar Jesus. Quer dizer que não valeu? Quer dizer que pode largar e casar com outro? Claro que não, claro que valeu. Porque Jesus disse o quê? Em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimai o coentro, comi o moinho, desprezai o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Deveis praticar essas coisas em nome de aquela. Jesus não disse que eles não poderiam dar o dízimo, não, que não deveria, não. Jesus disse que deveria, ou seja, em outras palavras, Jesus disse que eles estavam certos no dízimo. Eles estavam errados na falta de amor, misericórdia e fé. Mas o certo que eles estavam fazendo, Jesus não tirou. Tirou o que era errado. Jesus não disse que você não deve dar oferta se você tiver de mal com seu irmão, não. Disse, deixa no altar a tua oferta e vai reconciliar. Ó, a oferta fica no altar. Então pode dar oferta. Deveis você dar oferta, mas deveis também reconciliar com teu irmão. Então, ela, louvado seja Deus. Então, qualquer casamento, pode ser um ateu, se esse ateu casou pela primeira vez na vida com uma determinada mulher, e essa mulher casou pela primeira vez na vida, foi o primeiro casamento dela com ele, ela não casou com outro, nem ele com outro, eles foram os primeiros de ambos, meu irmão, isso Deus honrou. Eles não erraram nesse ponto, eles não erraram nisso aí, deveis casar mesmo. Eu nunca fui casada, eu posso casar com um homem que nunca foi casado. Deveis eu fazer isso, isso não é errado. Eu sendo um crente, eu sendo de qualquer religião, o que é errado, que o povo das outras religiões faz, é errado, o que é certo. A Bíblia fala sobre o quê? A Bíblia fala sobre Zaqueu, sobre Zaqueu não, sobre quando Cornélio não era convertido ainda, não era cristão, mas ele dava esmola, fazia caridade, ele jejuava, e a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e disse, as tuas esmolas, as tuas orações chegaram em memória diante de Deus. Mas só que faltava algo ainda louvado seja Deus, Cornélio. Faltava ele aceitar Jesus como seu Salvador. Aí o anjo mandou ele ir até Pedro. Ele foi até Pedro e idolatrou Pedro. Quer dizer, as esmolas foi aceita, a oração foi aceita, mas ele era um idólatra. Ele idolatrou Pedro e Pedro disse, levanta que eu também sou homem. Pedro pregou para ele, ele aceitou Jesus e se converteu. Louvado seja Deus. Ele não era ainda convertido, mas ele era um homem de piedade. Cornélio, Deus honrava a oração e honrava as esmolas. Porém, Deus mandou o anjo mandar ele ir até Pedro, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Cristo, para ouvir sobre Cristo e ele se converter. Porque ainda não foi anunciado Cristo para Cornélio. É porque eu misturo Cornélio com Zaqueu, por isso que eu paro um pouco aqui. Mas é Cornélio. Então, deveis sim. O que é certo, Deus não reprova nem do ateu. Deus reprova o que é certo. Deus reprova o que é errado, a falta de fé deles. E outras coisas que ele faz de errado. Mas o que é certo, Deus não reprova. Então ela disse que Deus falou para ela que o primeiro e o segundo não foi válido. Ou seja,
O primeiro foi válido, quando ela disse que aprendeu com um pastor aí, que ela estava no adultério no segundo. Aí ela largou o segundo, que era adultério, porque o primeiro estava vivo e está vivo, e aí o primeiro aí foi válido e o segundo não foi. Mas agora ela veio dizendo que Jesus falou para ela que não foram válidos. Veja que confusão mental, meus irmãos, na cabeça dessa mulher. Isso é que dá ser demasiadamente justo. Não seja, diz a Bíblia, demasiadamente justo, porque tu te destruirás. Seja um crente de doutrina equilibrado. Deus abençoe. Que Deus a liberte, que Deus a ajude, que Deus tire ela desse engano. Porque o diabo cegou os olhos do entendimento dos incrédulos para não enxergar a luz do Evangelho.